Oi, oi, boa noite. Cá estamos nós, mais uma vez ao vivo no Face e no Instagram. Estamos ao vivo nos dois canais juntos, de novo. Oi, pessoal. O ao vivo de hoje, bom, para quem não me conhece, eu sou Carol, sou enfermeira neonatologista, responsável pela Nana Neném. No ao vivo de hoje, eu programei para a gente conversar sobre o maior mito do mundo na amamentação, eu acho, que é o mito do leite insuficiente. É impressionante como as pessoas me perguntam, se perguntam, e perguntam, né, umas às outras, essa questão, nossa, mas será que o leite vai dar? Nossa, mas já tem leite? Nossa, será que você vai ter leite? Isso é uma questão muito frequente. Então, eu resolvi fazer esse ao vivo. Camila já falou que tem muitas dúvidas. Gente, o último ao vivo que eu fiz, eu fiquei só respondendo as dúvidas, e daí o conteúdo que eu preparei, porque eu preparo um conteúdo para a gente conversar antes, eu não conseguia ficar no conteúdo. Então, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou falar sobre o conteúdo que eu preparei, sabe? Porque muitas vezes vocês querem fazer perguntas de coisas que eu ainda vou falar, de coisas que eu preparei. E aí eu acabo me perdendo nas perguntas de vocês, porque chove pergunta. O Instagram já está bombando de gente conectada, Facebook o pessoal está começando devagarzinho. Então eu vou começar falando sobre o mito, vou contar para vocês um pouco a historinha de por que a gente pensa assim, né? Por que será que a gente pensa que a mulher não tem leite? Alguém colocou isso na nossa cabeça, né? Então eu vou começar falando um pouco disso e aí depois eu abro para a gente esclarecer dúvidas, tá bom? Gente, eu já fiz algumas enquetes, principalmente no Instagram, e ontem mesmo eu postei no Stories do Instagram uma enquete se você já ouviu que o seu leite é fraco ou que o seu leite é insuficiente. E 85% das pessoas que responderam à enquete responderam que sim, que já ouviram que o leite é fraco ou que o leite é insuficiente. E aí, uma outra vez lá atrás, eu postei, eu fiz um Stories também, das maiores pérolas que vocês já ouviram enquanto estavam grávidas ou enquanto estavam amamentando, e a maior parte desses questionamentos sobre o volume de leite, sobre a qualidade do leite, ela vem da própria família ou do próprio pediatra que está acompanhando vocês. E aí eu sempre falo, né? Quando a gente vai num ortopedista, por exemplo, não necessariamente aquele ortopedista entende de coluna, pode ser um ortopedista que entenda de joelho. E aí, quando eu falo que nem todo pediatra e nem todo obstetra entende de amamentação, é isso que eu estou querendo dizer. A gente acaba se tornando especialista em alguns assuntos, e nem todos os pediatras ou obstetras, eles são especialistas em amamentação. E aí a mãe acaba ficando com muitas dúvidas com relação a isso, porque o médico ou a pessoa que está acompanhando ela, que não é especialista no assunto, acaba deixando ela cada vez mais insegura. Então, 85% das pessoas que responderam à enquete aqui no Insta da Nana Neném disseram que já ouviram que o leite é insuficiente ou o leite é fraco. E isso é sério, isso é bem grave. E aí, em 10 anos cuidando de bebês, eu cheguei à estatística de que esse é o maior mito da amamentação. A amamentação existe desde que o mundo é mundo. Vocês já pararam para pensar? Né? Desde que as pessoas existem, as pessoas amamentam ou tentam amamentar. Né? E aí eu sempre falo que problemas na amamentação, eles precisam ser resolvidos arrumando a amamentação e não substituindo. Hoje a gente sabe que amamentar um bebê é a melhor forma que a gente tem de alimentá-lo, né? Não é a única, e eu sempre falo isso para muitas mães, mas é a melhor forma que a gente tem de alimentar. Então, quando a gente encontra problemas na amamentação, idealmente a gente precisa tentar resolvê-los e tentar esgotar todas as possibilidades que tem na amamentação, procurar um profissional e tentar esgotar as possibilidades. E aí, ok, esgotei as possibilidades.
e aí minha amamentação não deu certo, por X razão, ok, a gente tentou todas as possibilidades. E aí, quando a gente para pensar por que a gente pensa, né, que o leite é insuficiente, a gente cai num ponto que é um ponto em comum aí com um monte de coisas ainda na área da saúde, que é a questão da indústria. Então, a indústria, de alguma forma, disse pra gente alguma vez que as mulheres não produzem leite suficiente ou leite de qualidade para os seus bebês. E aí isso ficou na sociedade. Mudou a visão da sociedade sobre a amamentação, porque, de novo, como eu disse, a amamentação existe desde que o mundo é mundo, né? E aí hoje, então, as pessoas acreditam que as mulheres não são capazes de produzir leite para os seus próprios bebês. As pessoas acabam procurando um monte de técnicas abominantes para aumentar a produção de leite, tipo aqueles e-mails, aumente seu leite, né? Quando as mulheres estão amamentando. Todo mundo quer aumentar o leite. Todo mundo tem uma receita caseira para aumentar o leite. Então, a indústria acabou mudando a visão que a sociedade tem. Tem um outro ponto que é bem crítico, que é a questão do choro do bebê. As pessoas não estão preparadas para lidar com o choro do bebê. As pessoas acham que o choro precisa ser fome, que o choro é fome. Só que, gente, a única forma que o bebê tem de se comunicar com o mundo é chorando. E aí, não necessariamente ele está chorando por causa de fome, né? Mas as vem o bebê chorando e as pessoas meio que se desesperam, então as pessoas não estão preparadas para lidar com o choro do bebê. E aí criou-se a ideia de que as chupetas são aliadas, então a chupeta é a minha salvadora, a chupeta calma o meu bebê, e aí eu posso fazer as minhas outras atividades aí do dia a dia. Só que as coisas não são bem assim, né? A gente tem os primeiros registros de alimentação artificial em bebês lá atrás, gente, em 888 a.C., a gente já tinha registros, desenhos de mulheres alimentando crianças não no peito. Então, elas seguravam uma espécie de mamadeira da época, né, um frasco, e ofereciam leite para essas crianças. A gente sabe que esse leite que elas ofereciam era leite humano, então era leite de outras mães. Prática essa que hoje a gente já sabe, através de todos os estudos e todas as pesquisas, que não é uma prática adequada, não é uma prática recomendada pelo Ministério da Saúde. A gente conhece essa prática como uma amamentação cruzada, então eu não posso oferecer meu leite para o filho da minha vizinha, porque eu posso transmitir doenças para esse bebê. Então, antigamente oferecia esse leite humano, sem qualquer tratamento. Hoje, o leite que a gente doa para banco de leite, por exemplo, esse leite passa por um processo de pasteurização, um tratamento, uma análise, para então ser oferecido para outros bebês. Aí, em 1780, mais ou menos, a gente vê relatos do início da recomendação de oferecer leite de vaca para as crianças. Fizeram um estudo que apontou que o leite de vaca ele tinha mais proteínas do que o leite materno, né? E ok, ele ter mais proteínas do que o leite materno. É igual o leite de cabra tem composição diferente do leite de vaca. O leite de cachorro tem composição diferente do leite do gato. Mas a gente sabe que o leite da vaca tem proteínas adequadas para o bezerro. E aí a gente sabe que o leite da mãe tem proteínas adequadas para o bebê. O leite do cachorro tem proteínas adequadas para o filhote de cachorro. Então, hoje a gente já sabe que não é um alarde o leite de vaca ter mais proteínas do que o leite materno, mas essas proteínas não necessariamente são adequadas para o bebê. E aí vem a ideia de que a amamentação é coisa de pobre, porque nessa época, em 1780, mais ou menos, 1800, por causa de toda a questão industrial, das mulheres ricas, das mulheres pobres, as mulheres ricas elas passaram a recusar amamentar seus bebês. Então, as mulheres ricas elas preferiam dar o leite de vaca para os seus bebês, e aí criou-se a cultura, né, de que amamentar é coisa de pobre. Na verdade, amamentar é bem mais barato. Então, é coisa de rico, né? Porque quem consegue amamentar guarda muito mais dinheiro do que ficar comprando leite artificial. A gente tem um cálculo que
Usando o leite mais baratinho que vende na farmácia, vocês vão gastar no mínimo 6, 7 mil reais por ano oferecendo leite artificial ao invés do leite materno. Então, amamentar não é coisa de pobre, amamentar é coisa de rico, tá? Porque aí você guarda o dinheiro e pode investir em outras coisas. Mais para frente, em 1800 e pouco, em 1850, num mundo sem geladeira e sem nenhuma possibilidade de estocar leite sem que o leite fique podre, a gente tem um senhor que talvez vocês reconheçam o nome dele é o senhor Henri Nestlé. Não sei se vocês conhecem esse sobrenome, um pouco famoso aí na indústria. O senhor Henri Nestlé descobriu uma revolução, descobriu o leite condensado, que era uma forma de armazenar o leite em lata sem que o leite ficasse podre. Então, começou a venda de leite condensado adoidada e começaram a ofertar leite condensado para os bebês. A gente tem diversos registros de mídia, se vocês quiserem entrar no Google, procurem, a gente tem diversos registros de propaganda em jornais da época, incentivando a oferta de leite condensado para bebês, de leite moça, tá? E aí criou-se, então, a cultura de que bebê gordinho é bebê saudável. Porque o que acontecia com o bebê que mamava leite condensado? Ficava gordinho, né? Então, criou-se a cultura de que bebê gordinho é bebê saudável. E isso não sai da nossa cabeça hoje em dia. Tem pessoal espantado aqui no Instagram. É isso aí, gente, cheio de açúcar. A única coisa é que o leite condensado ele é feito com um leite desnatado, então eles entendiam que ok oferecer esse leite para o bebê, mas a gente sabe que não é o leite adequado. Mas aí que criou-se a ideia de que o bebê que toma leite artificial, que na época era o leite condensado, que era o leite de latinha, ele fica gordinho e ele é saudável. E aí o bebê que mama no peito, ele não fica gordinho igual o outro bebê, então o leite é fraco, né? Então isso junto com todas as outras coisas que a gente já falou, foram entrando na cabeça da sociedade, o pessoal tá passado. É para ficar passado mesmo. Foram entrando na cabeça da sociedade e acabou que a gente criou isso na nossa cabeça. Aí, um pouquinho depois, ainda no final do século XIX, a gente teve aí o aparecimento das patentes, das fórmulas artificiais, principalmente das fórmulas infantis. Aí tem gente falando que tem bebê que mama no peito e é gordinho. Sim, gente, tem bebê que mama no peito e é gordinho. Cada um é de um jeito, né? O que a gente não pode ficar bitolado é que bebês precisam ganhar 32 gramas por dia. Por que todos os bebês precisam ganhar 32 gramas por dia? Eu tenho uma amiga que come um bolo de chocolate inteiro e não engorda, eu não posso comer um pedaço. Por que bebês diferentes precisam ganhar exatamente o mesmo peso, com metabolismos diferentes que as pessoas têm? Esse é o ponto, tá? E esse é o ponto que vocês não podem se apegar. Bom, no final do século XIX, a gente teve o aparecimento das patentes, então, das fórmulas de alimentação infantil. E aí a gente sabe que, como tudo na indústria farmacêutica em todo o ramo da indústria, a gente começa a ter alguns conflitos de interesse entre médicos e indústria. Então, a gente começa a ter alguns casos de médicos prescrevendo fórmulas de leite artificial, em troca de algum favorecimento, algum comissionamento, igual a gente vê em outros ramos da indústria até hoje. E aí vamos passar por alguns mitos, então, gente. Primeiro, a produção de leite, ela é dada por ação hormonal. Isso quer dizer que quando o bebê suga o peito, que é uma glândula, o nosso cérebro entende que precisa produzir leite. Porque a gente tem um pedaço no nosso cérebro, que é a glândula pituitária, que vai fazer a produção dos hormônios prolactina e ocitocina. E aí a prolactina vai fazer a gente produzir leite. E a ocitocina vai fazer o leite sair. Pessoal que está trocando recomendações aí, receitas caseiras do que fazer e do que não fazer, a melhor alternativa é buscar um consultor de amamentação, tá? Porque cada caso tem sua particularidade. E aí a consultora, o profissional especialista pode orientar vocês direitinho, tá? E aí, através da sucção do bebê, o nosso corpo vai entender que precisa produzir leite, e aí vai produzir de acordo com o que o bebê precisa, de acordo com a demanda do bebê. Gente, peito não é estoque.
peito é fábrica. Então, se você sente que seu peito está vazio, ótimo, o bebê está mamando seu leite. Peito cheio, peito explodindo, é sinal de bebê fazendo ordenha ineficaz, tá? Casos de mães com mamoplastia redutora, então cirurgia de redução de mama e doenças do metabolismo, por exemplo, desculpa, é que alguém falou que eu sou uma máquina. Caracas, você é uma máquina. Tô adorando o que eu tô ouvindo de você. Obrigada. Que bom. Gente, casos de mães que retiram um pedaço da mama, então mamoplastia redutora, ou mães que têm hipotiroidismo, tudo isso precisa ser avaliado de forma bem individual, tá? Bem bonitinho. A gente sabe que tem mães de mamoplastia redutora que amamentam muito bem, que são sucesso, e que tem mães que têm mamoplastia redutora e que precisam de ajuda para amamentar. Então, estes casos precisam ser avaliados individualmente por um especialista. Quem não tem consultora de amamentação na cidade, manda um direct para mim, porque às vezes você acha que não tem, mas pode ser que tenha. Eu tenho um grupo que tem um monte de consultora em um monte de lugar que a gente nem imagina. Ou então busca ajuda no banco de leite mais próximo, tá? O banco de leite sempre tem alguém para te orientar e para te ajudar. Aí a gente tem uma questão que é o bico artificial. Eu me perdi, fiquei lendo o comentário da Laís. Meu filho tem 3 meses e todos ficam falando para dar fórmula. Ah, ok. Eu achava que meu leite não era suficiente porque meu bebê nunca ficava satisfeito, mas isso era coisa da minha cabeça. A gente vai falar ainda um pouquinho do choro. Bom, aí a gente tem, além desse mito da produção de leite, a gente tem a questão dos bicos artificiais. As pessoas não estão preparadas para lidar com o choro do bebê. E aí as pessoas fazem o quê? Colocam a chupeta no bebê, né? E aí a gente, como eu sempre digo, quem já passou em consulta comigo sabe que eu sempre digo que quando a gente coloca a chupeta no bebê, a gente chuta a primeira pecinha do dominó. E aí, daí para frente, a gente vai ladeira abaixo, tá? O fato do bebê chupar chupeta traz o que a gente chama de confusão de bico. Eu já fiz uma outra live onde eu falo sobre pega correta e sucção efetiva. Vocês podem acessar na página do YouTube. Quem quiser me manda um direct que eu mando o link do vídeo. A sucção da chupeta é totalmente diferente da sucção do peito. A questão de como fazer a pega, de onde se posiciona a língua, de quais músculos o bebê usa para sugar. Então, assim, colocou a chupeta, chutou a primeira pecinha do dominó. O bebê que chupa a chupeta gasta energia sem se alimentar e fica treinando uma sucção errada. E aí, quando vai para o peito, não consegue fazer a sucção certa e ordenhar o peito direito, e aí não consegue contar para o cérebro da mãe que ela precisa produzir leite. E aí a mãe fala, ai, mas eu não tenho leite suficiente. Exato, você deveria ter leite suficiente antes. Aí você pôs a chupeta, seu bebê começou a sugar errado o seu peito e o seu corpo entendeu que não precisava mais produzir tanto leite assim, tá? Então, colocou chupeta, colocou bico artificial, colocou mamadeira, chutou a primeira pecinha do dominó. A gente causa o que a gente chama de confusão de bico, tá? Confusão de bico pode causar diminuição da produção de leite, pode causar traumas mamilares, tá? Então, evitem ao máximo a chupeta. E, além disso, tem a questão do choro do bebê. Como eu disse no início, as pessoas não estão preparadas para lidar com o choro do bebê. As pessoas acham que o choro do bebê necessariamente precisa ser fome, tá? O que não é verdade. O choro é a única forma que o bebê tem de se expressar. E até o 3º mês de vida, vocês também podem olhar o meu outro vídeo que fala sobre esterogestação. Até o 3º mês de vida, o bebê precisa de 2 coisas, peito e colo, tá? Não tem muito jeito, não tem o que fazer. Vocês tiveram um bebê, vocês não têm uma boneca, não dá para pôr no berço e viver a vida como ela era antes. O bebê precisa de vocês nessa fase. O bebê não se percebe como uma pessoa separada de vocês. O bebê, ele se percebe como um pedaço da mãe. Então, o bebê precisa de peito e colo. E quando ele se sentir inseguro, quando ele se sentir sozinho, o que ele vai fazer? Ele vai chorar, tá? Não tem muito jeito. Como que eu sei que meu bebê tá mamando bem? Bebês que pegam certo e que sugam efetivamente, fazem xixi, fazem cocô e dormem entre as mamadas, são bebês que estão mamando bem, tá? Então, se ele chorar,
provavelmente ele não está chorando de fome. Ele pode estar chorando de frio, ele pode estar chorando de calor, ele pode estar chorando porque o ambiente está com alguma coisa que ele não está gostando, alguma luminosidade, algum ruído diferente, mas fome não é. Então, bebês não necessariamente choram de fome, por isso que eu falei para vocês chamarem as avós. Tem avó online? Porque a avó acha que o bebê chora e é fome necessariamente, tá? Então, boa mamada, sucção, pega correta, sucção efetiva, xixi, cocô e sono bonitinho, tá tudo ok. Ele vai chorar do mesmo jeito, mas não é fome, tá? E aí, algumas mães falam para mim, mas você falou que não era fome, eu fui lá, dei uma mamadeira e ele dormiu. Cara, ele dormiu, é igual a gente almoçar feijoada no sábado. O bebê ficou empanturrado. Olha lá, tem vó online. Tem, e ela tá rindo. Oi, vó, seja muito bem-vinda. Bom, e aí a gente fala assim, meu bebê, você falou que não era fome, eu dei leite artificial e ele dormiu. Sim, ele dormiu. Ele, tipo, comeu uma feijoada. Então, a gente empanturrou o bebê. Eu brinco que a gente deu um cala-boca no bebê. E aí, claro que ele vai dormir, né? Ele vai se sentir super pesado, super saciado. Então, muitas vezes a mamadeira funciona, mas não era esse o problema, tá? Gente, a chave do sucesso da amamentação é ter informação, é buscar informação, de preferência ainda na gravidez. Olha lá, minha mãe disse que sempre é fome. Gente, vocês lembram que eu estava falando que antes falavam que bebê gordinho era bebê saudável? Ó, todas as sogras, todas as mães estão nessa vibe, na vibe do bebê gordinho. Gente, a chave do sucesso é a informação. Quando a gente está informado, a gente se empodera e a gente tem certeza de que a gente está indo para o caminho certo, tá? Vocês não precisam passar sozinhas por esse desafio da maternidade, vocês precisam ter rede de apoio, e rede de apoio é rede que vai apoiar, não é rede que vai contra os desejos de vocês, não é rede que vem contar uma história ruim, tá? Então tem que ser rede de apoio, e se precisar, procurem ajuda profissional, tá? Gente, eu vou abrir agora para perguntas. Esse foi o conteúdo que eu preparei para passar para vocês. Vamos ver se temos perguntas aqui no Insta. Minha sogra é doida. Queria dar elixir para o meu filho. Não sei nem o que é elixir. Minha mãe diz que sempre é fome, normal. Meu bebê só faz pequenos cochilos de dia. Se tirar do colo, ele acorda, mas à noite acorda uma ou duas vezes. Depois você assiste a live do mês passado, ou retrasado, não me lembro, que foi sobre sono. Me pede o link no direct, me pede o link do canal do YouTube por direct, que tá lá já. E aí você vai ver que o bebê recém-nascido, ele dorme 18 horas por dia. E ele dorme em intervalos picados, de 2 a 3 horas, tá? E aí você vai compreender melhor um pouquinho essa rotina de sono. Tanto minha mãe e minha sogra me pressionam muito essa questão do choro, que era fome. Resultado, estou dando suplemento para minha bebê, porque a médica foi pelo menos o caminho delas. Lamento muito. Minha mãe disse que não vou aguentar o choro e vou dar chupeta para gêmeas. Lu, a minha mãe fala a mesma coisa, viu? Minha mãe fala que vai pagar para ver quando eu tiver filho se eu não vou dar chupeta. Ela deve estar online, porque ela entrou aqui no Facebook, e ela fala que vai ter uma chupeta de cada cor na casa dela. Eu já falei para ela que ela não vai dar. Olá, no primeiro dia de vida do meu bebê, verificaram que a glicose estava baixa e mandaram dar fórmula. Disseram como meu colosso descia pouco, eu tinha que dar esse complemento. Acabou sua mensagem, Manuela, não entendi sua dúvida. Tem alguns bebês que têm risco para cair o nível de glicose no sangue, e aí pode ser que eles precisem de fórmula, sim, nos primeiros dias, mas aí é uma indicação clínica. A regra é não usar o bico da mamadeira, né, dar no copo ou na relactação, e esse complemento, ele precisa ser transitório, ele não pode ser permanente. Sempre o objetivo da amamentação precisa ser o desmame do complemento. Meu bebê nasceu magrinho, quase fiquei doida. Chá da mamãe ajuda? Olha, o chá misto da mamãe é uma forma que a mulher tem de se hidratar. Muitas mães que tomam relatam, sim, que ajuda, mas, na verdade, se a gente voltar lá atrás, onde eu falei de como funciona a produção de leite, que é através da sucção adequada, se a sucção estiver inadequada, pega errada, não existe chá que vai fazer milagre. Meu filho não solta o peito, o que eu faço? Dá o peito para ele, Raquel. Até 3 meses o bebê só precisa de peito e colo.
quais chás que é bom para dar. Dá para o bebê nenhum chá. Até os 6 meses, o bebê não pode tomar outra coisa senão leite materno. Tem alguma comida para induzir produção de leite? Minha gente, vocês já esqueceram tudo que eu falei? O que faz produzir leite é pega correta e sucção efetiva, tá? Quem tem bico invertido consegue amamentar? Consegue sim. Se seu mamilo for invertido de verdade, você precisa de ajuda ainda na gestação. Se ele for pseudo-invertido, fica mais tranquilo. Meu bebê dorme a noite toda, preciso acordá-lo, pois de manhã dou mamar livre demanda. Depende muito do ganho de peso do seu bebê, depende muito da conduta do pediatra. Se ele tem 1 mês, normalmente a gente já não acorda mais o bebê, tá? Não é exatamente o que você está falando, mas a pele do meu mamilo é fina. A pele de todos os mamilos é fina. Impressionante. A médica mandou tomar sol para fortalecer. Se ele for muito fino, pode mesmo rachar, não tem a ver. Pega correta, não machuca mamilo, meu bem. Eu acho que tem uma live falando sobre preparação para amamentar, viu? Depois me pede o link do canal do YouTube que eu te passo, você dá uma olhadinha lá. Meu bebê mama bem, mas tem uma hora que fica nervoso, mas tem uma hora que ele puxa, fica nervoso, aí o peito sai da boca, mas ele quer mamar, eu fico assim com essa luta, achei que era pouco leite, mas agora eu sei. Não consegui entender muito bem sua dúvida. Minha filha faz meu peito de chupeta, isso não existe, tá? Ninguém faz peito de chupeta, peito é peito, um dia inventaram chupeta, isso não tem nada a ver, bebês precisam sugar. Meu bebê não dorme de dia, quer passar o dia mamando. Sara, precisa ver se seu bebê tá mamando bem. Manuela, você perguntou se a fórmula seria obrigatória. Já expliquei. Foi indicada naquele momento por causa da glicemia baixa. Mas não, você não tem que ficar com fórmula, não. Thaís, paguei uma fortuna em um pediatra e ele pediu para eu dar fórmula. A família toda quis que eu desse fórmula, eu insisti, meu bebê tá só no peito com mais de 6 quilos. Legal, parabéns. Informação é tudo mesmo. Minha bebê mama uns 4 minutos só. Preciso dar 2 vezes a mesma mama. Se ela mama 4 minutos, você pode investir um pouquinho mais na mamada, mas se ela está fazendo intervalo bom, né? Intervalo de 2 horas de sono, tá ok. Esses 4 minutos são suficientes para ela. Thaís está falando que a gente que ajudou a não desistir. Legal, Thaís, isso faz parte também, a gente está aqui para isso. Meu marido acha que toda vez que minha filha chora, ela quer mamar. Quero que dou toda hora o peito. Mostra esse vídeo para ele, o que eu faço? Mostra esse vídeo para ele. Por que você não convidou ele para essa live? Meu bebê não quer largar o peito, parece que está com a gengiva coçando. Dependendo da idade, ele pode estar mesmo com a gengiva coçando. Pode estar aparecendo dentinho já. RN precisa rotar após mamada? Boa pergunta. Não necessariamente o bebê precisa rotar após mamada, tá? Quando o bebê mama no peito, essa pega que ele faz, essa ventosa que ele faz, não deixa entrar ar. Então, não é obrigatório o bebê arrotar após mamada. Ele vai engolir ar se ele chorar muito para ir para o peito, né? Então, demorou muito para ir para o peito, ficou muito bravo, ficou lá chorando, trocando a fralda, aí tá engolindo ar, tá? Eu estou fazendo meu pré-TCC sobre aleitamento materno e consequências do mama precoce. Legal, muito assunto, muito legal. Meu bebê fazia pega incorreto, meu peito rachou todo, ele chegou a mamar sangue, tadinho, mas hoje ele pega correto, estão super bem, que ótimo. A médica fez um cálculo e disse que ela não estava ganhando peso suficiente, por isso estou complementando com suplemento. Existe isso? Afinal de contas, ele é a médica. E cultura, né? De que médico é Deus. Que maravilha. Mari, pode ser sim que o seu bebê precise de complemento, mas se você estiver dando esse complemento na mamadeira, você está fadada ao desmame precoce, tá? Existem fórmulas da gente dar a fórmula artificial de um jeito que a gente não desmame o bebê. Procura uma consultora de amamentação. Minha bebê tem 2 meses e dorme a noite toda. Acende uma vela pro anjo da guarda. Agora todas as mães vão morrer de inveja de você. Meu bebê só faz sonecas de 30 minutos. Já tentei de tudo, tem rotina e tudo mais. Dá uma dica. Hoje a live não é de sono, minha flor, mas procure lá no canal do YouTube a live de sono. Você vai compreender melhor, dependendo da idade do seu bebê, o que você pode fazer. Minha bebê mama até 1 hora e não fica satisfeito. O que fazer? Preciso avaliar você, né? Preciso entender seu bebê, sua sucção e tal. Leite materno dá cólica e refluxo? Cólica é algo normal, é algo fisiológico que todos os bebês têm. Tem uma live também falando sobre cólica, tá? Refluxo também é fisiológico, todos os bebês têm, não necessariamente em nível que precise de medicação. Mas o leite materno é a melhor coisa que tem para o intestino do bebê, protege o bebê de infecções depois.
Então, é a melhor opção, tá? Minha bebê viciou na pega errada. Sim, consegue consertar. Só tendo ajuda especializada. Já voltei ao trabalho e não consegui deixar leite materno suficiente, estudando fórmula, mas ela mamou muito bem quando estou em casa. Que bom, que ótimo. Eu fiz translactação, ajudou muito. Translactação é uma técnica excelente mesmo, mas precisa ser orientada por um especialista. Translactação tem que ter começo, meio e fim. Minha bebê fez 1 mês ontem, tá no peito, ganhando peso, mas sinto que a pega não é como vocês falam. Eu acho que você tá procurando agulha no palheiro, hein? Minha bebê só tem 2 meses, já pode aparecer dente? Não, ainda é cedo. Preciso de uma consultoria. Ótimo. Voltei a trabalhar e quando eu chego, minha bebê de 6 meses não larga o peito 2 horas direto. O que fazer? Aí você resolve se você quer dar o peito ou se você já quer desmamar. O desmame tem que acontecer na hora que a mãe se sentir com vontade de fazer o desmame. Tem alguma em Feira de Santana? Deve ter, Marta. Manda uma mensagem para mim para eu lembrar de procurar e te passar, tá? Toda vez que meu bebê mama, falta muito leite, mesmo tomando remédio para o refluxo. Já fugimos do assunto faz tempo, mas pode acontecer do bebê soltar leite, e nada tem a ver com o refluxo. O bebê pode mamar até a tampa, como eu falo, e pode ficar um residual de leite no esôfago, e aí quando ele arrota, volta um pouquinho de leite, isso não é preocupante. O bebê está com a gengiva coçando, o que fazer? Precisaria olhar seu bebê, olhar a boca dele, né? Será que ele está com a gengiva coçando, né? Será que ele está com vontade de sugar? Difícil de falar o que você pode fazer. Mas se seu bebê quer sugar, coloca ele no peito, né? Gente, obrigada. Hoje batemos o recorde, eu acho, de pessoas conectadas. Esta live vai ficar 24 horas no Instagram para vocês assistirem. A live do Face, ela foi gravada, ela vai para o canal do YouTube para vocês assistirem depois também. Qualquer dúvida que tenham, é só me escrever. Escrevam no Insta, escrevam no Face. Quem quiser o link do canal do YouTube, me avisa, eu mando, tá? Que bom que vocês gostaram. Era para ser uma live bem legal, tá? O pessoal pedindo o link. Gente, todo mundo que está querendo o link, me manda para eu lembrar e manda para vocês. Tá bom? Um beijo, boa noite.